Boa noite, igreja, boa noite, família. A gente teve um problema aí na conexão e estamos voltando agora. Vê se vocês conseguem entrar. Patrícia, Pri, entraram. Nós tivemos um probleminha aí na internet. Oi, Dani. Oi, Flávio. Tudo bem, gente? Agora sim, né? A internet tava ruim. Dá um joinha aí quem tá me ouvindo bem, para eu saber se tá travado, se não tá. Dá um joinha aí. Agora sim, né? O pessoal começou a entrar. Gente, depois da Páscoa, né? Essa mensagem da Páscoa é maravilhosa e ela traz uma mensagem muito valiosa. E eu queria colocar um louvor para que a gente pudesse adorar a Deus com esse louvor maravilhoso. Essa música é Eu Sou Quem Tu Dizes Que Eu Sou, né? Eu vou colocar aqui pra gente. Aleluia. Tem filho de Deus aí? Tem salvo em Cristo Jesus aí? Queria que Então você ouvisse essa música, fechasse os seus olhos. Imagine que você está agora na igreja, imagine que você está num momento especial com Quem sou eu Deus. para que o grande receba? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou por ele. A graça de Deus nos resgatou, nos purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga! Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar. Senhor, tem um lugar para todos nós. Senhor nos libertou da força do pecado, das consequências da morte. Senhor nos livrou da separação eterna e nos deu um anel de filhos legítimos.
Nós somos filhos legítimos de Deus Altíssimo. Queria que você pudesse orar comigo. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado, Jesus, pela ressurreição. Muito obrigado, Deus, pelo plano de salvação. Oh Deus, é por isso que hoje eu sou quem Tu dizes que eu sou. Eu sou, Deus, um homem aceito por Deus. Eu sou, Deus, um homem aceito, amado por Deus, perdoado por Deus. Oh Deus, eu sou um homem enviado por Deus. E eu agradeço porque a Tua igreja, Deus, tem a mesma identidade. Nós somos filhos amados, nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós somos, Deus, enviados por Ti para levar o Teu Evangelho, as boas novas do Evangelho a todas as nações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus, por esse amor incrível, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o Seu Filho por todos nós, para que nós soubéssemos que o Senhor nos ama e nos ama completamente. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Queria te chamar agora para uma reflexão dessa semana. Nós passamos a semana da Páscoa, né? Eu não sei você, mas eu acho que foi uma das semanas da Páscoa mais intensas na minha vida. Eu já participei de alguns retiros na Páscoa, mas eu acho que ficar nesse confinamento, ouvir tantas palavras de medo aí pela televisão, pelas pessoas, ouvir tanta voz, né, contrária e ver a Páscoa chegando, as promessas de Deus, né? Se aproximando, de que Deus cuida do seu povo, de que Deus está conosco, foi muito intenso, foi muito forte para mim. E essa semana eu gostaria de falar um pouco sobre as consequências da morte e ressurreição de Jesus. Eu me lembro que quando eu tinha uns 18 a 20 anos, pouco tempo atrás, né? Eu pela primeira vez escutei o Evangelho, né? Apesar de ter crescido numa família cristã, né? Que falava de Jesus, que ia à igreja, né? Eu até os 18, 20 anos eu não sabia por que Jesus tinha morrido.
aquela questão, Jesus morreu na cruz, aquilo era algo muito distante e que eu não entendia e que eu não fazia uma conexão com a minha própria vida. E eu me lembro que em determinado tempo eu encontrei com um grupo, né, de missionários, até americanos, e esses missionários, eles falaram do evangelho para mim. E aí eles sentaram, abriram a Bíblia e aí falaram para mim, olha, você sabia que Jesus morreu por você? Aí eu fiquei pensando, não, por mim? Não, acho que não, né? Eu não sou tão ruim assim, Jesus ia morrer por mim? Aí ele fala, não, por você, Jesus morreu pelos seus pecados. Aí eu fiquei, cara, assim, pensando, mas meus pecados, né? Será que eu sou tão pecador assim? Porque a morte de Jesus foi terrível e tal. E aí as pessoas que estavam conversando comigo sobre o evangelho falaram para mim assim, o que você acha que é pecado, né? E a gente normalmente acha que pecado é matar alguém, sei lá, adulterar, roubar, fazer um ato de alto intensidade e impacto, né? E quando eles me explicaram que pecado era algo que poderia ser simples, né? Era algo que estava envolvido com o nosso coração. E eu queria te perguntar se você já sentiu algumas coisas que eu vou falar aqui que vão ilustrar como o nosso coração é pecaminoso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de cumprir aquilo que a gente mesmo se propõe. Então, por exemplo, eu que me proponho a ajudar aqui no trabalho da casa, né? Nós estamos falando de Covid aí, e aí fala assim, não, eu vou ajudar, eu vou lavar as louças todas, ou eu vou isso. Aí passa um dia, 2 dias, e aí você vai relaxando, e aí você não faz, né? Isso mostra que a gente não consegue cumprir um pouquinho daquela missão que a gente mesmo coloca pra gente. Quanto mais, por exemplo, se a gente falasse assim, eu não vou me irritar com meus filhos, ou eu não vou me irritar com meu esposo, né? Quanto que a gente consegue cumprir essa nossa missão para nós mesmos? E aí você começa a conseguir, por exemplo, um irmão com o outro, fala assim, olha, você não vai implicar, você não vai bater, né? E aí você percebe que nós temos uma tendência pecaminosa. A gente, por mais que a gente consiga perceber que a gente não matou ninguém, que a gente não adulterou, que a gente, etc., a gente percebe que o pecado é algo que está presente no nosso coração. Aquilo que nós propomos fazer com aqueles que nós amamos, nem sempre a gente consegue, né? Agora, Jesus levou isso para um lado mais profundo. Por exemplo, quando a gente fala, não, eu não mato ninguém, mas Jesus falou assim, o homicídio não é só o ato, o homicídio é o ato de odiar, o desejo de matar alguém por si só já é homicídio. Aí, poxa vida, quantas vezes eu já não tive esse sentimento de querer matar alguém, né? Alguém te dá aquela fechada no trânsito, alguém te xinga completamente, aí você segura ali, você não quer, você pensa assim, nossa, se eu pudesse eu matava essa pessoa, mas você não matou, você não falou, mas dentro do seu coração você expressa aquele desejo. O adultério é a mesma coisa, Jesus fala assim, o adultério não é ir lá e praticar o ato, o adultério é olhar e desejar. Puxa vida, quantas vezes nós, pelo menos homens aí, não já adulteramos dessa forma? Então, o que nós temos que admitir é que nós somos pecadores e que o pecado é algo que distancia o homem de Deus. Então, quando Deus ele se manifesta como santo, puro. E o homem, nessa nossa natureza pecadora, está separado de Deus pelo seu pecado. A Bíblia nos ensina que a desobediência
ela separou o homem de Deus, ela quebrou o relacionamento do homem com Deus. E a gente também não entende isso. Culturalmente, no Brasil, a gente acha que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo tem um relacionamento com Deus. E isso não é bíblico, isso não é verdade. A Bíblia diz que nós pecamos, né? E que nós estamos, por isso, destituídos, separados da glória de Deus. Então, o homem natural é um homem pecador e ele está destituído, separado de Deus. E Deus, ele não se contentou com essa separação. Todos os homens, depois de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Eles passaram a fazer parte de um povo que tinha uma natureza pecaminosa e que então desagradava a Deus, e frequentemente eles estavam se distanciando de Deus. Essa é a nossa natureza. Mas Deus não ficou satisfeito com isso. Ele pensou: se eu precisar, eu mesmo enviarei o meu Filho, Jesus Cristo, para que ele reconecte o homem com Deus. O Evangelho são as boas novas da reconciliação com Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus, ele assume o papel do cordeiro, um sacrifício. Quem é o cordeiro? A Bíblia nos ensina. Quem é Jesus? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você tiver a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29, fala da identificação de João Batista com Jesus. Quem é Jesus para João Batista, né? Versículo 29. João Batista fala o seguinte: no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, profeticamente, ele entendia que Deus estava preparando um sacrifício, não um sacrifício de animais, um cordeiro que seria imolado todas as vezes que eu pecasse, que você pecasse, mas dessa vez um sacrifício de uma vez por todas, um sacrifício que valeria por toda a eternidade, né? A gente percebe que Deus, então, ele escolhe o cordeiro perfeito, que é Jesus, e ali na cruz ele executa o sacrifício do cordeiro. O sacrifício que então vai através da cruz fazer o milagre de tirar a maldição do pecado daqueles que creem e torná-los limpos como a neve, né? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala sobre... Vamos abrir aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala sobre esse ministério de Jesus, né? O ministério da salvação. E no capítulo 21 fala o seguinte: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que bonito, hein? Em outra tradução escreve o seguinte: em Cristo não havia pecado. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Jesus pecou? Não. A resposta é não. Se ele tivesse pecado, o sacrifício dele na cruz não teria sido suficiente. Seria a mesma coisa de eu, um pecador, morrer pelos seus pecados. Eu já tenho os meus pecados. Se eu morresse, seria o salário dos meus pecados. Mas Jesus não tinha pecado. E ele podia morrer e gerar o crédito que Deus precisava para fazer justiça na sua vida. E ele diz em 2 Coríntios 5, 21, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a culpa dos seus pecados foram imputadas em Jesus para que você pudesse viver a vida de Deus.
Jesus viveu a sua morte para que você pudesse viver a vida de Deus. A sua morte foi vivida por ele. E a vida de Deus agora pode ser vivida por você. Amém? Na Páscoa, a gente entra nesse tempo de entendimento que nós somos livres do pecado. A Bíblia em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Deus, diante da sua justiça, não poderia passar imune. O pecado não poderia passar imune. Todos nós clamamos justiça todos os dias, e Deus é um Deus justo e aplicou a sua ira sobre o seu Filho para que você pudesse ter a vida de Deus. Romanos capítulo 5. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 5. Capítulo 5 é maravilhoso, versículo 18 e 19. Capítulo 5, Romanos, versículo 18 e 19. Portanto, assim como um só pecador condenou todos os seres humanos, né? Ele está falando sobre o pecado inicial do Adão e da Eva. Assim também um só ato de salvação liberta todos que lhes dá a vida. Jesus Cristo. Liberta todos, liberta. Preste atenção no verbo. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um homem. Hoje, você é aceito por Deus pela obediência de qual homem? Quem gerou a sua santidade? Quem gerou a sua aceitação em Deus? Aqui em Romanos 5, versículo 19 diz: a obediência de Jesus Cristo. A obediência de Jesus Cristo gerou a sua aceitação. E aqui fala também que a morte de Jesus gerou a sua libertação. Nesse mesmo capítulo, fala sobre uma nova vida a ser vivida. Gente, se você é um cristão, confesso, se você passou, pelas águas, isso significa que se você de fato confessou Jesus e publicamente o aceitou através do batismo, todos nós que aceitamos Jesus em fé no coração devemos ser batizados. Fala aqui que você está livre para viver uma nova vida. Fale aí na sua casa, nova vida. Gente, não é a vida antiga, não é aquela vida que você costumava viver antes de professar sua fé, antes de batizar. Não é essa vida. Existe algo novo para você, existe uma vida nova, existe uma novidade de Cristo. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele nos libertou, que Ele nos aceitou. Então algo muito poderoso tem que acontecer na sua vida. Algo muito poderoso tem que acontecer na minha vida. Nós somos um povo que vive em novidade de vida. Continuando, eu queria que você lesse Colossenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 13 e 14. Queria que você abrisse aí sua Bíblia. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados e anulou a conta da sua dívida com os seus regulamentos que eram obrigatórios a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-os na cruz. Gente, perceba o que está escrito aqui. O apóstolo Paulo em Colossenses diz que Deus perdoou todos, não alguns, não os mais cabeludos, não os menos cabeludos, mas todos os seus pecados. Deus perdoou todos os seus pecados.
Sabe o que isso significa? Liberdade. Liberdade. Deus perdoou todos. Deus anulou a sua dívida. E diz aqui que ele não só anulou, como ele pregou a sua dívida na cruz. Alguns de vocês talvez até já passaram por essa analogia bíblica. Já colocaram os seus pecados ali na cruz, e já colocaram ali através de um próprio prego. E aqui na Bíblia diz que nós fomos libertos e que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Amém? Perceba, se alguém te acusar contra um pecado, contra algo que você fez, contra alguém, ou sua própria consciência, trazer uma enganação, uma opressão sobre a sua vida, você vai pegar esse versículo e vai falar: o Senhor Jesus perdoou todos os meus pecados. Em Colossenses 2, ele diz que nós fomos aceitos. E eu gostaria que você lesse Romanos 6 agora. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Olha que interessante. Pois o pecado não os dominará, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Gente, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm me falado que o pecado tem dominado a vida deles. Eu tenho conversado com pessoas que têm compulsão à mentira e falam assim: eu não consigo parar de mentir. Eu tenho conversado com pessoas que têm compulsão a sexo. Fala assim: eu não consigo dizer não ao sexo, eu não consigo parar de trair a minha esposa. Eu tenho conversado com pessoas que têm compulsão a drogas, que não usam drogas e que não conseguem parar. Eu conheço pessoas que têm compulsão ao álcool, a trabalho excessivo, que não consegue dar tempo à família, raiva, ao que for. Talvez você conheça essas pessoas também. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que em Romanos 6,14, diz que o pecado não os dominará. Eu tenho uma boa nova para você. Na cruz, Jesus levou o poder do pecado sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que nós somos libertos do poder do pecado, que você pode dizer ao pecado sim, você pode dizer ao pecado: você não tem domínio sobre mim. Você pode dizer glutonaria: eu não sou glutão, eu não vou comer até pecar. Você pode dizer para o mentiroso: eu não vou mentir. Você pode dizer ao preguiçoso: eu vou trabalhar. Você pode dizer ao adúltero: eu não vou mais adulterar. Sabe por quê? Porque Deus te libertou do pecado, da força do pecado. Um grande amigo de muitos anos, amigo de amigos meus também, o reverendo Barker, um homem de Deus, um ex-oficial da Força Aérea Americana, um piloto de caça americano, que se tornou cristão e veio a fundar e pregar numa igreja nos Estados Unidos, reuniu comigo um dia e me contou sobre isso. E ele me contou o seguinte: Francisco, imagina que o pecado é um homem muito forte, é um homem muito, muito forte, e que você está na sua casa, e que aí o pecado, ele arromba a sua casa, e entra um homem então muito, muito forte, e aí esse homem, né, encarnado o pecado, e você está lá na sua casa, você vai defender a sua família, você vai lutar contra esse homem, só que você percebe: eu sou um homem comum, um homem fraco, um homem normal, e estou lutando contra um homem muito forte. E aí a luta começa, eu contra o pecado, e eu começo a levar a direita, a esquerda, e começo a apanhar, e de repente o pecado, né, o homem forte está sobre mim, me esmurrando,
e ali eu penso assim, nossa, estou perdido, acho que vou morrer, algo, não tem condição de vencer sobre esse homem, ele é muito mais forte que eu. Mas nessa hora, eu clamo a ajuda de Deus. E eu digo assim, Deus, em nome de Jesus, me socorre. Então o próprio Jesus entra na casa e eu estou ali debaixo daquele homem muito forte e ele está ali judiando de mim. E naquele momento, Jesus entra e eu mesmo sem perceber, porque estou apanhando muito, Jesus entra e dá um pontapé nas costas daquele homem forte. Jesus, então, dá um pontapé e Jesus quebra a coluna daquele homem forte. E naquele momento, Jesus quebrou a coluna dele. Aquele homem, imagina um homem muito forte que estava me batendo, está sobre mim, e eu, naquele desespero, continuo gritando por socorro, continuo lutando, mas ele está me abafando, ele está sobre mim. E aí eu te pergunto, o que eu deveria fazer? Nesse momento, Jesus está falando, aquele homem, mesmo que ele seja muito forte, ele está com a coluna quebrada. E ele não tem mais poder. Basta eu, com a minha força, homem normal, empurrar este homem que está sobre mim e vencê-lo. E muitas vezes nós estamos nessa situação, nós estamos submetidos ao pecado, nós já apanhamos muito, não chamamos a Deus para lutar conosco e de repente quando nós chamamos, Jesus entra, quebra a coluna do pecado, mas esse pecado ainda está sobre a gente e nós precisamos empurrar aquele peso morto de cima da gente e viver a novidade de vida. Então eu tomo força, tomo fôlego e olho ali, e ali pela fé eu empurro aquele homem, e aí eu percebo, esse homem está com a coluna quebrada, então liquido a situação e volto ao domínio, volto ao controle da minha vida. Repare que em Romanos capítulo 6, Jesus fala para nós, o poder do pecado foi quebrado, a coluna do pecado foi quebrada. De repente, você está aí submetido a um pecado que você acha que é muito mais forte que você. Mas a coluna dele está quebrada. Basta você ter um momento de clareza, entender o poder de Jesus e empurrar o pecado de você. Empurre esse pecado. Tome uma atitude de fé. Deus já venceu o poder do pecado. Você em Cristo Jesus é vitorioso. Então, se você tem problema com glutonaria, empurre esse pecado. Se você tem problema com pornografia, empurre. Se você tem problema com drogas, bebidas, empurre isso. Se você tem problemas com raiva, empurre isso de você. Se você tem problemas de amor, você não é uma pessoa amorosa, empurre isso de você. Seja fiel a Deus e ao Evangelho. Ele te deu o poder para ser livre do poder do pecado, né? Queria ler um último versículo para que você possa levar essa palavra para dentro da sua vida e ser livre, pô-la em prática. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Queria que você abrisse aí comigo, se você tiver tempo. Gálatas fala o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Vou repetir, hein? Cristo te libertou para que você seja realmente livre, verdadeiramente livre. Muitas pessoas acham que a religião, o cristianismo é uma prisão. A Bíblia nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia fala que Cristo foi na cruz para que nós tivéssemos liberdade. Se você é escravo da bebida, você é livre hoje. Se você é escravo de qualquer outra coisa, se algo te domina,
o Espírito Santo de Deus há de vir sobre você e você será livre nessa noite, em nome de Jesus. Que diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você é livre. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Não se tornem escravos novamente. Eu queria dar mais uma analogia para que você entenda o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Primeiro, você entendeu que a coluna do pecado está quebrada. Depois, eu gostaria que você entendesse que ele fala: cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com as suas emoções, porque você pode voltar ao jugo da escravidão. Certa vez, um menino foi ao circo e viu um grande elefante que estava amarrado com uma pequena corda aos seus pés. E ele perguntou ao treinador: uau, por que esse grande elefante está amarrado com uma corda tão pequena? E o treinador explicou: sabe o que aconteceu? No passado, ele era bem pequeno, esse elefante, e essa corda era bem forte. E ele tentou se livrar inúmeras vezes dessa corda. E ele nunca conseguiu. Depois que ele cresceu, ele nunca mais tentou. Ele nunca mais tentou se ver livre. Ele nunca mais enxergou que aquela corda era pequena demais, era fina demais. E que ele era forte demais. Por quê? Porque ele já tinha perdido várias batalhas. Ele tinha perdido inúmeras batalhas. E naquela vez, quando ele cresceu e se tornou grande e forte, ele já não tinha fé para romper aquela corda. Que isso não aconteça com você. Talvez você perdeu inúmeras vezes. Jesus te libertou do pecado, Jesus venceu o poder do pecado, mas você continua querendo se colocar sob o jugo do pecado. Repare aqui que ele diz: continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Se você não tiver uma mente sã, uma mente de fé no Evangelho, você pode entrar nessa situação do elefante. Você pode perder uma vez, perder duas vezes e dizer: eu sou um fracassado, eu sou um escravo do pecado. E o pecado irá te dominar. Não porque o pecado tem um poder sobre você, mas porque a sua mente e a sua fé é pequena demais. Rompa essa barreira. Rompa a barreira da sua mente. Rompa a barreira de experiências passadas. Seja um homem, uma mulher de fé. E não entre de novo no pecado. Eu queria que você tivesse essa palavra de fé, essa palavra de libertação na sua vida, e eu queria que você se sentisse um homem, uma mulher liberta. Por isso eu queria que você orasse comigo novamente e gostaria que você confessasse com a sua boca que Jesus morreu pelos seus pecados e hoje você é livre. Oh Deus, nessa noite eu quero declarar, Deus, que nós somos livres do pecado. O jugo do pecado não nos dominará. O Senhor quebrou a coluna do pecado. Nós agora só temos que empurrá-lo para o lado. O Senhor é a nossa capacitação. O Teu Espírito Santo nos capacita a dizer não para o pecado, não para pecar novamente, não ao jugo da escravidão. Deus, que o Senhor nos dê uma mente sã, uma mente capaz, uma mente que acredita no Evangelho e que diz que nós somos livres, livres para amar, livres para perdoar, livres para nos dizer não a tudo aquilo que não é de Deus, e sim aquilo que é do Senhor Jesus. Deus, eu nesse momento abençoo a vida das pessoas que estão nos escutando. Eu abençoo a vida deles. Eu declaro liberdade.
liberdade quanto às drogas, libertação àquele que tem raiva, libertação àquele que tem baixa estima, libertação àquele que é escravo do pecado, da idolatria, libertação àquele que é escravo da pornografia, do adultério, libertação àquele que diz mentira, libertação ao preguiçoso que não trabalha. Deus, liberta-nos, Deus, pelo poder do sangue da cruz, no sangue de Jesus ali, e o poder do Espírito Santo nos encha de tal forma que nós venhamos a viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias. Queria dizer que estou com saudade de todos vocês, né? É um momento de distância, é um momento que a gente quer passar logo e que essa semana nós possamos, através das ferramentas aí de chat, de WhatsApp, de tudo, entrar em contato um com o outro, orar um pelo outro, né? Encontrar aí no Zoom, fazer uma célula. Não permita que essa distância física te separe da comunhão dos santos. Nós somos importantes um para o outro. Então eu queria que você ligasse para alguém, batesse um papo com alguém. Essa semana seja uma semana abençoada na sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.